E aí galera, tudo bem? Semana passada fizemos uma introdução sobre a economia dos Estados Unidos, tá? Então eu já caracterizei para vocês, os Estados Unidos a gente vai falar isso reiteradas vezes, como a maior economia do mundo e tudo mais. Agora vamos trazer um pouco mais para as características econômicas atuais. Então eu trouxe um argumento para vocês de uma certa condição privilegiada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm solos férteis, uma condição para a agricultura muito favorável, possui reservas de combustíveis fósseis como carvão mineral e petróleo, e além disso reservas minerais, como a minério de ferro, cobre, uma das maiores produtoras de cobre do mundo, né, as áreas de extração de cobre do mundo. Então, ou seja, fora todo o processo de colonização, de povoamento, ocupação daquele país, a construção daquele país, existem condições naturais favoráveis que favoreceram muito o crescimento e a expansão econômica dos Estados Unidos. Então essa expressão, maior economia do mundo, maior potência econômica do mundo, vale para os Estados Unidos, começou a valer no século XX. Tá? A gente pode falar seguramente como a maior economia do mundo a partir dos anos 30, certo? Quando você tem uma situação de retomada econômica pós-depressão, e aí a consolidação dos Estados Unidos, depois com o ingresso na Segunda Guerra Mundial já na década de 30, no final da década de 30, e os Estados Unidos não vão ter o seu território com guerra deflagrada, a não ser, né, já comentamos sobre isso, a não ser o ataque a Pearl Harbor, a base militar de Pearl Harbor no Havaí, os Estados Unidos não vão ter grandes prejuízos com a Segunda Guerra Mundial. Isso vai fazer com que os Estados Unidos se tornem de fato a grande potência econômica do mundo, certo? Então ainda no século XXI, agora, no momento que nós estamos, nesse momento contemporâneo, ainda são a maior potência econômica do mundo. A gente está falando aí de um PIB de mais ou menos, de quase, aproximadamente 16 trilhões de dólares, certo? Então a gente está falando de 1/4 da economia mundial. Isso é muito importante a gente pensar. A economia dos Estados Unidos sozinha representa 1/4 da economia mundial, 25%. Tá bom? Então isso é realmente um dado muito expressivo que mostra o poderio econômico, a força econômica, o grau de influência política dos Estados Unidos. Então o nosso foco agora é pensar na economia. Só que não dá, no mundo de hoje, né? A gente vai falar mais detalhadamente sobre globalização depois, mas no mundo de hoje não dá para a gente poder pensar que um país com esse grau de desenvolvimento econômico, com esse nível de desenvolvimento econômico, com esse volume de capital do seu PIB, ele não tenha uma influência política também. Isso é praticamente impossível de acontecer, certo? Por mais que seja uma influência política, a influência política sempre vai acontecer. Ela pode ser regional, a gente vai falar depois de América do Sul, América Latina. O Brasil é um país influente na América Latina porque é o maior PIB da América Latina. Então, é a sua condição de potência econômica regional que traz essa influência, que confere esse grau de influência. A mesma coisa vale para os Estados Unidos, não só no contexto do continente americano, mas no contexto econômico mundial. Então é a maior economia do mundo, um volume de capital muito grande, acaba tendo um grau de influência muito grande. A gente falou sobre o sistema ONU, então é um país que vai ter uma influência muito grande sobre o sistema ONU, que vai conferir mais importância geopolítica, estratégica para os Estados Unidos. Então, esse país representa hoje o grande líder da economia mundial, certo? A grande liderança do mundo capitalista. No contexto pós-Guerra Fria, no contexto queda do Muro de Berlim, a gente tem a hegemonia do capitalismo e quem vai, de fato, liderar esse processo, esse grande projeto econômico capitalista são os Estados Unidos. Agora vamos olhar um pouco para a economia interna dos Estados Unidos. Quais são as características? Bom, primeiro vamos começar pelo setor primário, pelo setor da agricultura e da pecuária. Os Estados Unidos são a maior potência, ainda são a maior potência agropecuária do mundo. Mas você diria, os Estados Unidos, um país tecnologicamente muito poderoso, ainda são uma potência agropecuária? Sim. Por quê? Porque a agropecuária continua tendo um papel determinante no abastecimento de uma sociedade. Não há
uma sociedade bem abastecida sem produção agropecuária, sem a produção agrícola e sem a criação de animais, proteína animal para o consumo. E os Estados Unidos, como a terceira maior população absoluta do mundo, tem um mercado e a maior economia do mundo, tem um mercado consumidor muito aquecido. Então, os Estados Unidos são um dos maiores produtores agrícolas ou agropecuários do mundo, junto com o Brasil, inclusive o Brasil também é um dos maiores produtores agropecuários. Só que a nossa diferença é, eles são o maior agropecuário, a maior indústria, tecnologia de ponta. O Brasil é o maior agropecuário, só que a nossa indústria está lá atrás, a nossa tecnologia está bem atrás, então isso vai diferenciando os países. Mas vejam só, como é que é organizada a produção agropecuária nos Estados Unidos? Existem regiões específicas daquele território de agropecuária mais desenvolvida. Então a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente caracteriza as áreas agrícolas ou agropecuárias como cinturões. Então, o cinturão do milho, a região da maior produção de milho do mundo, muito próxima do cinturão, por exemplo, do leite, cinturão da pecuária, que a gente chama, utiliza o termo em inglês que é o belt. O cinturão é o belt. Então, o corn belt, que é o cinturão do milho, o dairy belt, de laticínios, o cotton belt no sul, que é o cinturão do algodão, certo? O wheat belt, que é o cinturão do trigo. A triticultura dos Estados Unidos, a produção de trigo é uma das maiores do mundo, ficando muito perto da China, inclusive. Então, os Estados Unidos eles organizaram a sua produção e representam talvez a maior potência hoje no chamado agronegócio, porque os Estados Unidos conseguem constituir uma cadeia produtiva importante, não só da produção agropecuária, mas de tudo que envolve a produção agropecuária. A gente falou sobre isso esse ano, inclusive. Então, a produção, o agronegócio envolve a pesquisa para a seleção de semente, para a produção de fertilizante, para produção de insumos agrícolas ou agropecuários como um todo, a tecnologia envolvida na produção do maquinário, a capacitação da mão de obra usada tanto para pesquisa quanto para a operação do trabalho no campo. Então a gente está falando de um complexo, os Estados Unidos são vários complexos agroindustriais, são várias áreas de produção agrícola ou agropecuária que envolve muita tecnologia. Então, ou seja, muita tecnologia e pouca mão de obra. A mão de obra não é muito expressiva. Considerando toda a população estadunidense, apenas 5% da população economicamente ativa trabalha no campo, trabalha no setor agropecuário. Porém, isso representa, só a produção agropecuária representa um pouco mais de 1,5% do PIB. Você vai dizer, 1,5% do PIB então não é nada. 1,5% do PIB de 16 trilhões de dólares. Então a gente está falando de uma produção agropecuária da ordem de trilhões de dólares, é muito grande. Só a agropecuária dos Estados Unidos ela é maior do que muitas economias do mundo, Então, para vocês terem uma dimensão da importância disso, quando a gente fala de 1,5%, é um percentual baixo, porém, considerando a economia de 16 trilhões de dólares, isso acaba representando muita coisa, certo? Então, os Estados Unidos são um gigante na produção agropecuária, porém eles acabam importando muito, eles produzem muito e importam muito, certo? A gente tem uma produção no sul, por exemplo, na região, na verdade, sudoeste, a produção de laranja, que eles disputam o mercado com o Brasil, mas eles acabam importando a laranja brasileira. Por quê? Porque o consumo de lá é tão grande que a sua produção interna acaba sendo suficiente. Então eles são, no mercado agropecuário, são grandes importadores e são grandes produtores e importadores, dada a característica do seu mercado consumidor interno. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento econômico, a gente acaba tendo uma certa impressão de que um país desenvolvido, tecnologia de ponta, não vai ter produção agropecuária. Pelo contrário, a produção agropecuária ela é importante. É importante. Em todas as aulas que eu falo sobre isso para vocês, eu não descarto a importância da produção agropecuária. Eu critico ou questiono o não investimento e a não evolução de outras áreas, em se tratando de Brasil. A grande crítica não é o fato do Brasil ser hoje uma potência agropecuária, mas é o fato da gente não aproveitar o nosso potencial
por exemplo, em termos de recursos minerais metálicos e combustíveis fósseis, para também se tornar uma potência industrial, que isso faria da gente uma economia muito mais importante, muito mais forte, muito mais independente do que faz hoje, certo? Isso só um paralelo para a gente poder pensar no Brasil. Mas, repito, os Estados Unidos são uma potência agropecuária importantíssima, fortíssima, aproveita o seu potencial agropecuário, aproveita maquinário, aproveita a produção de insumos, cria uma cadeia produtiva, tem uma produção, um volume de produção muito grande, certo? Então o setor agropecuário é muito forte, muito poderoso nos Estados Unidos. E para falar de um outro setor também estratégico, é importante falar do setor de recursos minerais e energia. Olha só, então como eu falei, os Estados Unidos são muito favorecidos na região dos Grandes Lagos, por exemplo, das chamadas reservas carboníferas. Os Grandes Lagos lá no norte dos Estados Unidos. E na porção nordeste, além da reserva carbonífera, do carvão mineral, nós temos a presença de recursos minerais metálicos, destaque para o minério de ferro e para o cobre. Qual a importância da existência dessas jazidas, dessas importantes reservas naquele território? O grande salto industrial estadunidense, a inclusão dos Estados Unidos na Revolução Industrial a partir do século XIX e o fato deles conseguirem se tornar uma potência industrial foi favorecido, dentre outros fatores, também pela existência de reservas de carvão, principalmente carvão, e reservas minerais metálicas. Ou seja, os Estados Unidos conseguiram aproveitar um recurso natural disponível, carvão e minérios, e desenvolver um setor industrial. Então, qual é a região da chamada indústria tradicional dos Estados Unidos? As primeiras indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, elas se encontram na região Nordeste. Lembrem-se disso, região Nordeste dos Estados Unidos. Então, o Nordeste é o chamado Manufacturing Belt, é o cinturão da manufatura, é o setor mais importante da indústria pesada dos Estados Unidos, da indústria tradicional, certo? Então, região Nordeste. E aí, já no século XIX, uma região muito importante de petróleo foi descoberta também no território dos Estados Unidos, na região do Golfo do México, no sul, onde está um estado que hoje é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, que é o estado do Texas. O Texas, que sempre foi uma região rural, agrícola, se torna, a partir do século XIX, uma potência na produção da cadeia produtiva do óleo e gás, que é a indústria petroquímica. Então, surge ali na região do Texas, no sul dos Estados Unidos, uma região petroquímica muito forte, muito importante. Então, olha só, região Nordeste, para vocês situarem, região próxima de Washington, Nova York. Região Nordeste é a indústria pesada tradicional, que ficou também como principal na costa oeste dos Estados Unidos, é a principal concentração populacional, uma das áreas mais importantes, inclusive a cidade mais importante economicamente dos Estados Unidos é Nova York, é o centro econômico do mundo, não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo. Então, o Nordeste como a região no Manufacturing Belt, o cinturão da manufatura, a produção de petróleo, extração de petróleo, refino, indústria petroquímica no sul, e começa a se desenvolver na região sudoeste e na costa leste dos Estados Unidos, uma região muito importante na produção de tecnologia, né, que é um cinturão que vai surgir, eles chamam de cinturão Sunbelt, por conta da característica climática, mas há um destaque ali naquela região, que eu vou explorar mais um pouco com vocês depois, sobretudo na região da Califórnia, o estado da Califórnia, que hoje é o estado mais rico dos Estados Unidos, que é o extremo da costa leste, que é uma região chamada Vale do Silício, o Silicon Valley. Ali é o maior polo de produção tecnológica do mundo, tá? Então, sede das principais grandes empresas de tecnologia do mundo. Então, a gente está falando de tecnologia de ponta, muito próxima, essas indústrias estão muito próximas dos grandes centros de formação de pesquisadores. Os Estados Unidos também entenderam que a equação para se tornar uma potência passa principalmente pela pesquisa, pelo investimento em pesquisa científica. A pesquisa científica nos Estados Unidos ela é sempre de ponta, tem muito dinheiro sendo irrigando as pesquisas naquele país, eles acabam recrutando pesquisadores do mundo todo e esse recrutamento ele acaba resultando na sua condição de potência econômica e, sobretudo,
hoje na produção de tecnologia no Vale do Silício, que é o maior polo de produção tecnológica do mundo, tá bom? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas só para vocês entenderem um quadro geral sobre a economia hoje dos Estados Unidos. Legal? Obrigado, amanhã tem mais. Tchau, tchau.